noite, diga amém. Amém. Cadê os moradores da Nova Jerusalém? Dá glória para Jesus. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Êxodo. Tô ouvindo. Esse eu conheço. Êxodo capítulo 2. Esse eu conheço. Nesse momento, Glória. glória Tá a Deus. aberto, irmão. Tô estudando. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Glória a Deus. Esse fundo eu conheço. Nesse momento eu quero agradecer a Deus Eita, por mais uma Pai. oportunidade para vir trazer a palavra do Senhor. Quero agradecer a minha pastora por confiar em trazer a palavra do Senhor. Amém? Glória. Estou todo arrepiado. Glória a Deus. Vou estar lendo. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Vou estar lendo Êxodo capítulo 2, versículo 23. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Agora Êxodo capítulo 3, versículo 2. Amém. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Amém? Que os irmãos podem se assentar dando glória e aleluia ao santo nome do Senhor. Quero ouvir. Estamos trabalhando no tema que diz: o Deus que vê e resolve o problema. Amém? Aqui a palavra vai falar sobre a escravidão do povo de Israel no Egito. Mas para que você possa entender melhor essa história que está na Bíblia, nós vamos voltar um pouquinho atrás, onde Deus prometeu a Abraão a terra prometida. E assim continuou com Isaac e com Jacó e os seus filhos. Mas a Bíblia vai dizer que teve um tempo, Meu Deus, glória. teve um tempo que houve fome naquela região, que houve fome aonde estava acampado o povo de Jacó. A Bíblia vai dizer que Jacó começa a procurar aonde tinha mantimento para comprar comida para suas famílias. Aí a Bíblia vai dizer, antes disso, a Bíblia diz que os filhos de Jacó vendeu seu irmão varão mais novo para um povo ismaelita. A Bíblia vai dizer que esse povo ismaelita vendeu o seu irmão para um homem chamado Potifar na terra do Egito, e seu irmão José ali foi escravizado. A Bíblia vai dizer que depois disso, depois de muito tempo, houve fome na terra do Egito, e a Bíblia diz que o povo de Jacó, 70 pessoas, diz que não tinha outro lugar para conseguir mantimentos que não fosse no Egito. A Bíblia vai dizer que Jacó enviou seus filhos para ir até aquela cidade, aquele lugar, comprar mantimento. A Bíblia diz que tempos depois José se revela para os seus irmãos e pede para o seu pai vir morar na terra do Egito. A Bíblia vai dizer que Jacó pega os seus filhos, Jacó, qual já era chamado Israel, e veio para a terra do Egito. Glória. E habitou em uma cidade chamada Gósen. Mas ali a Bíblia vai dizer, se você for analisar no início de tudo, Deus tinha prometido uma terra de Canaã para Abraão e sua descendência. Mas o que eu entendo aqui nessa palavra é que os filhos de Jacó, as descendências de Jacó, não pensavam que a terra prometida estava a caminho. Eles achavam que a terra prometida era o Egito. Muitas pessoas hoje é assim, gosta de viver aonde as coisas é fácil, aonde as coisas não tem trabalho, aonde as coisas não exigem de você. E assim aquele povo habitou nessa cidade. Acredito eu que eles não
seguir a caminhada a qual Deus o ordenou, que era para conquistar a terra de Canaã. A Bíblia vai dizer que, passado o tempo, esse faraó que recebeu José e ungiu ele como governador do Egito, ele morre. E aí vai se levantar um outro faraó no lugar dele, qual não conhecia a história de José, qual não conhecia a aliança que aquele antigo faraó tinha com José. A Bíblia vai dizer que aquele povo começaram a se multiplicar na cidade chamada Gósens. A Bíblia vai dizer que o povo começava a se multiplicar na cidade de Gósens, o povo de Israel, e aquele faraó que não tinha convivido com José, que não tinha convivido com descendentes de Jacó, não sabia o que estava acontecendo. Alguns historiadores dizem que havia mais hebreus na terra do Egito do que os egípcios. Mas eu estou chegando lá porque a gente está trabalhando num tema: o Deus que vê e resolve o problema. Aquele faraó começou a criar estratégia na sua mente, começou a criar estratégia, começou a ter medo do volume daquele povo crescendo em suas terras. Alguns historiadores dizem que teve um homem no seu palácio que sonhou, disse que havia uma mulher hebreia que teria dado luz a um filho, e que esse filho libertaria o povo de Israel e humilharia toda a terra do Egito. A Bíblia diz que Faraó levanta duas mulheres. Para quê? Para que matasse os bebês varões que viessem nascido das hebreias. O nome delas Zifrá e Puá. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. Deus tinha uma promessa para o povo de Israel, e não ia deixar que Satanás, não ia deixar que tranca-rua, não ia deixar que protestade quebrasse a aliança que ele tinha feito com Abraão e com Isaac e com Jacó. A Bíblia vai dizer que essas mulheres iam fazer os partos daquelas mulheres, e elas temiam a Deus e não conseguiam matar as crianças. E as crianças, quanto mais o faraó pedia para matar, mais as crianças se multiplicavam. A Bíblia diz que o povo de Israel se multiplicava muito, e aquele faraó já não tinha mais sono. Eu tenho uma palavra para dizer para a igreja: enquanto o inimigo está se levantando com você, Deus já está trabalhando para quebrar a perna dele e ele possa bater em retirada. De Moisés ainda nem tinha nascido, mas o faraó já tinha perdido o seu sono. Por quê? Porque era um Deus todo-poderoso que estava trabalhando, é o Deus todo-poderoso que já estava com o projeto dele a caminho para o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel sofria, era um período de chicoteado, as cargas pesadas, para que ele não podia se multiplicar. Mas a Bíblia também faz questão de dizer que o povo se multiplicava com dor ou sem dor. Eu e você, não importa os levantes que vierem contra mim e contra você, mas se eu e você estiver prevalecendo na presença do Senhor, o diabo não vai prevalecer, porque Cristo está em nós e nenhum mal vai nos atingir. A Bíblia vai dizer que, passados dias, aqueles do exército de Faraó começa a entrar na cidade de Gósens e matar os varões de 2 anos para baixo. Se você for analisar a trajetória de uma mãe ter um filho, a trajetória de uma mãe ter um filho 9 meses durante o seu ventre, você já parou para imaginar a quantidade de dores que aquelas mulheres sofriam, guardando o seu filho com maior amor, com maior carinho, esperando ver a face do seu filho, e já tem Satanás tramando a tirar a vida para jogar em rio, para jogar no esconso. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, a história vai dizer que aquela mulher não estava feliz e clamava para que viesse uma filha varoa. Ou seja, se fosse eu e você naquele tempo, certamente pensaríamos iguais, porque você já imaginou você engravidar sua esposa
esposa, e aí você faz pré-natal, faz isso, faz aquilo, planejar tudo para você ver o rostinho do seu filho, para você ver o rostinho da sua filha, e já vê alguém decretando que se nascer varão vai matar. Mas só que Faraó quebrou a cara. Por quê? Porque aquele povo era um povo que buscava a presença de Deus. Joquebede era uma mulher que orava, Joquebede era uma mulher que jejuava, Joquebede era uma mulher que buscava a presença do Deus Todo-Poderoso, e ela não temia o que vinha acontecer. A Bíblia diz que aquela mulher deu à luz ao seu filho. A Bíblia diz que era um filho muito bonito, muito ilustre, mas ela conseguia esconder durante 3 meses. Se você for parar para analisar, é impossível uma mãe esconder uma criança durante 3 meses, sem chorar, sem gritar, sem chorar de noite. Mas aquela mulher guardou aquela criança durante 3 meses. E se eu saísse para a rua, tinha homem passando para lá e para cá, querendo ceifar a vida daquela criança. Mas o Deus Todo-Poderoso estava guardando aquela criança. O Deus Todo-Poderoso estava entrando na peleja e ninguém ia tocar naquela criança. Essa criança hoje é eu e é você. O inimigo não pode chegar perto de você, porque você tem um selo. Você tem um selo de Jesus Cristo na sua vida. O inimigo, quando chegar na sua vida, ele tem que bater retirada, porque você tem chamado, porque você tem promessa, e ele não pode te tocar jamais, porque o Deus Todo-Poderoso está sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que eles chegavam, passavam para lá e para cá, mas o próprio Deus cegava aqueles soldados, o próprio Deus cegava aquele povo que queria ceifar a vida daquela criança. Meu Deus. A Bíblia diz, Deixa um pouquinho para mim, que teve um tempo que não estava mais suportando aquela mulher de esconder o seu filho. Você já pensou? Uma das principais coisas que você tem quando você tem seu filho, quem é pai aqui sabe, é colocar o nome do seu filho e ver a face do seu filho, sentir o cheiro do seu filho. E aquela mulher nem teve tempo de colocar o nome em Moisés. Aquela mulher não teve nem tempo de acarinhar a Moisés, de pegar o seu filho e sair para dar um banho de solo. Aquela mulher só ficava se escondendo, achando que era cativo. Mas aquela mulher sabia e cria no Deus Todo-Poderoso, e sabia que Deus ia entrar na peleja e ele ia trabalhar a favor da vida dela. Aleluia. A Bíblia faz questão de dizer que chegou um tempo que estava insuportavelmente ela guardar aquela criança. Se fosse nos tempos de hoje em dia, você sairia fugindo daquela cidade, você sairia para outro local. Mas aquela mulher não, aquela mulher persistiu, aquela mulher orou, aquela mulher disse: não vou sair. Por quê? Porque se o Senhor me deu essa criança, Ele é fiel para cumprir a boa obra. Se o Senhor tem chamado, se você tem chamado na sua vida, Deus vai cumprir a promessa que Ele nos fez, que foi da terra prometida. A Bíblia diz que aquela mulher, se você for olhar na história, ela não fez aquele cesto de uma hora para outra. Para mim, na minha opinião, ela já havia construído esse cesto há muito tempo. Por quê? Porque aquela mulher era crente. Certamente ela já tinha ouvido a história dizer que o povo foi salvo dentro de uma arca. Ou seja, ela entendia do negócio, ela entendia da palavra, que para ser salvo era necessário estar dentro de uma arca. Cadê os crentes que estão na arca? Cadê os crentes que estão na arca? Então é necessário você começar a construir o seu caminho na arca do Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher, ela pegou o seu filho. Ela já tinha 2 filhos, Arão e Miriam, maiores, e colocou dentro de um cesto. Aquele cesto era a mão do Deus Todo-Poderoso, e Ele está aqui nessa igreja, Ele está aqui te segurando para que o inimigo não venha pelejar contra a sua vida. Aquela mão era do Deus Todo-Poderoso, o grandioso, altíssimo, e ninguém há de tocar naquele cesto sem a permissão do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que aquela mulher pegou aquela criança, colocou no cesto de um cesto com betume, betumou, tampou
e colocou no rio. Eu pergunto para você, será que você teria coragem de colocar o seu filho dentro de um rio, aonde tinha crocodilo, aonde tinha feras venenosas, feras mortíferas? Jamais. Você não teria coragem de colocar o seu filho, mas Joquebede ela colocou porque ela sabia que Deus é o dono do rio, Deus é o dono de tudo, e Deus ia salvar o seu filho. Deus aí, pai. Deixa um pouquinho. A Bíblia diz que ela orou, pegou o seu filho, colocou naquele cesto e soltou no rio. Irmão, não era qualquer rio. Se você for procurar para estudar que tipo de rio era um rio onde tinha crocodilos ferozes, crocodilos veteranos que estraçaria qualquer coisa em 2, 3 minutos. E ela colocou um bebê inofensível dentro daquele cesto, acreditando no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que ela coloca aquela criança ali naquele cesto e solta. E quando Joquebede estava colocando aquela criança dentro do rio, Deus está falando no ouvido da princesa do Egito: vai tomar banho. Vai tomar banho, que lá tem uma promessa minha para você trazer. Está na Bíblia não, isso é o que imagino. Porque a princesa poderia ter sua piscina em casa, poderia ter seus melhores lugares de se banhar, mas Deus disse: vai para o Nilo, vai tomar banho, porque lá a minha promessa vai ser se cumprido no rio Nilo. A Bíblia diz que aquela princesa vai com sua serva e lá vê uma criança chorando. E a Bíblia também faz questão de dizer que no momento que ela solta a criança no cesto, no rio, a sua irmã Miriam acompanha de longe, olhando qual era a trajetória que aquela criança iria. Mas o que Miriam e Joquebede não sabia era que a criança estava andando na mão do Deus Altíssimo. Deus estava levando aquela criança para um lugar de onde saiu o decreto. Deus faz essa coisa, irmão. Não adianta o diabo se levantar com o decreto dizendo que vai destruir a tua casa, a tua família. Deus vai colocar alguém para quebrar as pernas do diabo, porque só ele tem poder e autoridade para fazer essas coisas. Não adianta Satanás ficar pensando assim: olha lá, vai morrer, o libertador vai morrer, porque o Satanás já sabia o que Moisés seria. O libertador vai morrer nada, Satanás, o libertador está vivo e ele vai libertar Israel. A Bíblia diz que aquela mulher pega aquela criança, coloca no seu colo. Isso aqui é forte demais. Revela. Se você me diz aí qual é a mãe que ganha um salário para criar o seu filho, eu nunca vi. Sua mãe é tanto que tem um ditado: que pariu Mateus que balance. Que pariu tio que balance e que pariu Paulo. A Bíblia diz que aquela mulher pegou aquela criança e colocou o nome Moisés. Porque das águas o Senhor, ela não falou saiu, ela falou os deuses dela lá, deu para ela. Mas a Bíblia diz que Miriam, tem pessoas que assim que vê uma prova aqui já desvia. Tem uma pessoa que vai na prova aqui e diz: não vou não, vou voltar, porque Deus não está comigo. Mas Deus estava naquele cesto, Deus estava na vida de Miriam, e Miriam persistiu. A luta é grande, mas eu vou caminhar. Eu estou tomando, mas eu vou caminhar. Miriam seguiu em frente, seguindo o seu irmão. A Bíblia diz que quando aquela mulher pegou aquela criança, Miriam falou assim: pelo acaso você não quer que eu consiga uma mama para amamentar o seu filho? Uma ama? Uma mãe. Aí a princesa falou: sim, quero. Busque ela até a mim. Aí o menino que era perseguido, isso aqui é muito forte. O menino que era perseguido pelo seu inimigo, agora é protegido por ele, agora é guardado por ele, porque Deus mandou que ele proteja a criança. O inimigo que era decretado a ser jogado no rio, agora é queridinho, agora é 24 horas a gente protegendo para que ninguém possa tocar, porque essa é as coisas de Deus. Não adianta você dizer: mas como assim? Como assim? Você já parou para imaginar o tanto de pessoas que criticavam Joquebede e falaram: oxe, só o dela que não pode morrer, o meu morreu. Mas só que tinha um porém: Joquebede orava, Joquebede buscava a presença de Deus. Joquebede não pegava uma estátua
curva, ela se curvava diante do Deus Altíssimo. E aqui tem uma igreja que adora esse Deus. Aqui tem uma igreja que clama ao Deus Todo-Poderoso. Não adianta você quiser querer milagre na tua vida, andando de qualquer jeito, não querer se curvar, não querer orar, não querer buscar a presença do Senhor. O milagre só vem na sua vida naquele que persevera, naquele que busca, naquele que aguenta a calúnia, naquele que aguenta os levante. É nesses aí que Deus opera, mas aqueles fracos Deus abandona. A Bíblia diz que Joquebede pega seu filho toda feliz, agora com proteção do Deus Altíssimo e dos soldados de Faraó. E o decreto foi para onde? Deus jogou, eu quero que eu ouvi na igreja. Deus jogou o decreto de Faraó aonde? Eu quero ver ele dizer. O decreto de matar a criança foi para onde? Deus quebrou o decreto de Satanás e a criança permaneceu viva. Não adianta vir decreto contra a igreja apostólica semear, porque o Deus dessa igreja é o Deus que quebra decreto. O Deus dessa igreja é o Deus que quebra protocolo. Não adianta se levantar contra mim, contra você, contra a igreja, porque mas a igreja é pequena, já ouvi falar isso. Mas você já viu o Deus que opera nessa igreja? Você já viu o Deus que trabalha sobre essa igreja? Parece que vem, deixa um pouquinho pra mim. Então você não se iluda com tamanho, porque eu lembro de um gigante quando chegou na beira de um menino e ele tombou. Por quê? Porque Deus estava presente, Deus estava na vida de Davi e aquele gigante teve que cair, porque o Deus que Davi e essa igreja sabe, ninguém aguenta e ninguém derrota. Aleluia. Glória a Deus, batismo. A Bíblia diz que Joquebede, em vez de todo mundo estar chorando lá, pô, Joquebede jogou meu filho no rio e agora veio Joquebede com a criança no colo. E Deus operando. E a princesa de coração amolecida dizendo assim, provavelmente ela vai dizer assim: pai, quebra esse decreto, pelo amor de Deus, porque achei uma criança que tocou no meu coração. Ele é lindo, ele é maravilhoso, porque Deus, aquela beleza ali, sabe de quem era? Não era de Joquebede, não era de Arão, não era de Arão, não era de Miriam. Aquela beleza era de Deus Todo-Poderoso, era de Deus Altíssimo. Aquela beleza que habitava em Moisés era o brilho do Espírito Santo sobre a vida de Moisés. Aleluia, aleluia. Você acha que foi fácil para Joquebede jogar aquela criança no rio? Claro que nenhuma mãe, é duas coisas que eu coloco. Nenhuma mãe daria seu filho único para morrer na cruz, e nenhuma mãe jogaria seu filho para os crocodilos, porque o crocodilo só bastava tocar ali e virar, comer a criança. Mas quando Deus está no canal, operando, a Bíblia diz que tem um louvor que diz assim: operando Deus, quem impedirá? E Deus estava operando a favor de Joquebede. E aquele, sabe o que eu mais acho engraçado? É a vida daquele faraó. O faraó estava apavorado. O faraó está dizendo: rapaz, quem é esse que me falaram esse sonho? Quem é esse que está tirando meu sonho? Ele não sabia que já era Deus trabalhando para libertar Israel do Egito. Para nós adiantar, a Bíblia diz que Joquebede cria aquela criança. Você que cria seu filho de qualquer forma, amanhã pode custar caro para você. É necessário que você crie ele, mas dando o maná do céu, que é a palavra de Deus. É necessário que você ensine ele os seus caminhos. Como essa pastora falou ontem, mesmo se ele desviar para o caminho errado, você, pela sua parte de sacerdote, você pregou a palavra para ele, você colocou ele nos caminhos do Senhor. E foi isso que Joquebede fez com Moisés. Não foi a princesa que colocou Moisés ser uma boa pessoa, não. Foi Deus, em primeiro lugar, e Joquebede e Arão, que colocou os princípios de Deus na vida de Joquebede. Se fosse no dia de hoje, uma princesa, provavelmente de madre fechada, não jamais ia dar o seu. Uma mãe que não pode ter filho, quando ela consegue um filho adotivo, ela vai dar para outra pessoa criar? É claro que não. Foi Deus que chegou e falou assim: você vai mandar. Não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que foi. Deus disse assim: você não vai ter condição de criar, você vai mandar para que meus mandamentos venham aplicar sobre a vida de Moisés. Você pode até dar o nome, mas quem vai dar a promessa sou eu. Você pode até dar o nome, mas quem vai cuidar dele
sabia sobre os seus antepassados. Aí chegou o momento da tristeza, o momento da dor. A Bíblia diz que aquela princesa disse assim: quero meu filho. No tempo pode correr, quando tem uma corda mais forte, no caso Deus e inimigos, não vai quebrar para o lado de Deus, vai quebrar para ele, porque Deus, ninguém vence Deus, ninguém ousa atentar força contra o Deus dessa igreja, ninguém ousa atentar força com aquele que serve a Deus Altíssimo. Glória a Deus. Ele pode até te pisar hoje, ele pode até te pisar amanhã, mas aí depois vem o juízo, aí depois vem o castigo sobre ele. Se você for analisar, Joquebed não queria dar aquela criança, mas ela pensou assim: Deus, eu confiei no Senhor primeira vez, e o Senhor salvou meu filho, eu vou confiar novamente. Será que você, quando está passando por alguma dificuldade na sua vida, por algumas coisas que vêm sobre você, sobre o dia a dia, sobre o seu casamento, será que você entrega ao Senhor, ou você entrega a sua vizinha, ou você entrega seu vizinho, ou você conta para alguém que não tem nada a ver com a sua vida? Tem pessoas que assim, passam por algum aperto, começam a falar sobre Deus, começam a colocar a culpa em Deus, mas você está com os pés na igreja, firme com Deus. Se você está buscando, está perseverando na madrugada, se você tiver, Deus vai operar ao seu favor. Aleluia. A Bíblia diz que aquela princesa pega Moisés. Creio eu, se Moisés ficasse, o carro de Moisés era muito alto. Se Moisés ficasse em Gósen, Moisés não ia aprender não ia aprender a escrever, ele tinha Deus. Mas se você tem Deus e você saber mais daquilo que você vai usar para a obra, é melhor ainda. A Bíblia diz que Moisés sabia dessas coisas tudo e virou Moisés de condenado. Sabe o que ele virou? Será que alguém sabe dessa igreja que Moisés virou? Moisés virou príncipe do Egito, e aquele faraó teve que suportar aquele hebreu dentro do seu palácio. Aquele hebreu teve as melhores coisas que tinha naquele palácio. Aquele hebreu tinha tudo aquilo que Deus queria dar para ele. Mas chegou uma hora, a Bíblia diz que o povo continuava sofrendo na mão daquele faraó. O povo continuava sendo massacrado com trabalhos pesados, horrorosos na mão daquele faraó. Mas chegou uma hora que Moisés foi até o local de trabalho e viu alguém maltratando do seu povo. Moisés puxou a sua espada e desembainhou e matou aquele homem. Sabe o que Deus queria dizer ali? Quando Deus deixou Moisés, para mim foi Deus queria arrumar uma forma de tirar Moisés do Egito. Eu digo para a igreja: Deus vai arrumar uma forma de tirar você da sua famosa amizade. Deus vai arrumar uma forma de tirar você dos seus pecados, do seu mau caminho. Deus vai trabalhar para te livrar do laço do inimigo. Deus vai te usar, vai te libertar de todos os amigos que querem ver a sua caveira. Mas é necessário você perseverar e buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés mata aquele homem. E alguém viu ele enterrando aquele corpo na areia. E alguém falou assim: Moisés, pelo acaso você quer ser juiz entre nós? Por que mataste aquele corpo? Moisés disse: todo mundo já está sabendo, já que eu sou hebreu. Porque irmãos, Moisés estava por isso aqui, naquele palácio. Todo aquele povo daquele palácio, tirando a madrasta dele, só estava esperando ele dar um deslize para ceifar a cabeça de Moisés. E Moisés deu esse deslize. Mas não foi porque ele quis, foi porque Deus quis. Porque o lugar de preparar Moisés não é no palácio do Egito. O lugar de preparar Moisés é no deserto. O lugar de preparar Moisés é no deserto. Se você estiver pensando que você vai ser transformado dentro de casa, de perna cruzada, não. O lugar de você ser preparado é no deserto. É buscando a palavra. Aleluia. Vai doer em mim, eu vou falar. Vai, mas tu vai gostar. É bom assim. O lugar de você ser preparado para Deus não é em casa. Olha aí. Não é em casa você dormindo. Nada do evangelismo, olha aí. Não é em casa você batendo papo alisando sua esposa. É buscando as vidas que está perdida. É buscando a palavra do Senhor. É pregando a palavra do Senhor. Porque
aquele que pode te impedir. Quem está com você, ele é fiel para cumprir a boa obra na minha e na tua vida. Aleluia. Glória. Fala aí, papai. Deus é tremendo. A Bíblia diz que Moisés foi. Você está pensando que, rapaz, se você for analisar o deserto de hoje, como de antigamente, e Moisés foi sozinho, às vezes. Fala. Não vale não, eu te avisei. Às vezes tem um evangelismo com 6, 7 pessoas. André, fala, tio. 6, 7 pessoas. E eu sou um deles. Não quero ir fazer a obra do Senhor. Tem outros que não vai. E Moisés foi sozinho para o deserto. Porque Deus estava com Moisés. Fala mais, Deus. Eu tô gostando. Faz ele falar. A Bíblia diz que Moisés não queria saber se o sol estava. Tem pessoas que quando vê uma chuva dizem: eu não vou evangelizar porque vai ver essa minha chapinha. Tem pessoas que quando está chovendo dizem assim: se eu ia evangelizar de noite a minha chapinha vai estar estragada porque você não lava o cabelo e vai pregar a palavra do Senhor. Porque quando você vem para a igreja não é para ninguém ver sua chapinha, é para você começar a ver sua adoração ao Deus Altíssimo. Vai ficar suruca aí. Então você não se preocupe com a chapinha. Você não se preocupe se seu cabelo fica estragado. Vá fazer a obra. Serve para mim, serve para aqueles que não fazem. Vai fazer a obra do Senhor. Porque com chapinha, você chapinha, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. Aleluia. Então não dê prioridade a coisas que não vai te levar para a glória. Prega para ele. Na boca dele. Diz aí. A Bíblia diz que Moisés passa, ele vence o deserto. Irmão, ninguém suportaria aqui no dia de hoje passar o deserto fugindo. Se fosse caminhando, você ia levar mantimento, ia levar água, ia levar isso, ia levar aquilo. Mas você fugindo. Quando a pessoa está fugindo, ela não leva nada. E foi assim que Moisés foi. Moisés foi fugindo do Egito. Mas é no deserto que Deus transforma, é no deserto que Deus multiplica, é no deserto que Deus vai te dar a vitória. Não é em casa dormindo babando, não é em casa dormindo roncando que você vai ter as promessas de Deus na sua vida. É necessário partir para a batalha, partir para a guerra, que Deus vai te dar a vitória. Sábado vem aí, depois da manhã tem sábado. A Bíblia diz que Moisés chegou a um local chamado Midian. Moisés, um estrangeiro na terra de Midian. Mas é em Midian que Moisés vai ter cargos. É em Midian que Moisés vai ter autoridade. É em Midian que Deus fala com Moisés. E se você ficar em casa, Deus não vai falar com você em casa. Deus vai falar com você na guerra. Deus vai falar com você na obra. Deus vai falar com você buscando as vidas para a casa do Senhor. Abre a cara essa palavra. A Bíblia diz que Moisés chegou assim e apareceu 7 varoas. Muitos homens, hein? Tá no lugar assim, aparecer 7 varoas. Pensa logo o quê? Bestião. Vou desviar. Vai pensar logo o quê? 7 varoas. Olha aí. Não quero nem pensar. Eu não pensei não, passando pecar. Mas Moisés não pensou assim. Moisés falou assim. Moisés se escondeu e ficou vendo o movimento. Aí a Bíblia diz que apareceu pastores de outro local, pastores de ovelha, que ali era bode, pastores de ovelha, e queria botar aquelas mulheres para correr. Só que Moisés era um soldado afiado. Deus não trabalha com ferramenta cega. Deus trabalha com ferramenta amolada. Deus trabalha com ferramenta afiada. Não adianta Satanás vir lá pegar aquela ferramenta da cega. Mas nos olhos deles, quando eles espalham a espada está planejando, a espada está afiada. Então esse é o tipo de coisa, é o tipo de ferramenta que Deus usa. E aqueles homens, a Bíblia diz que foi mais de um, não foi só um. Correu, deixou Moisés serviu aquelas mulheres. E aquelas mulheres queriam até
ingrata, foram para casa e não chamaram a Moisés para agradecer. Chegou lá, falaram para o seu pai chamado Reuel, que mais tarde na Bíblia será chamado de Jetro, e diz sobre aquele homem. A Bíblia diz que Jetro falou assim: oh meu Deus, Jetro, acho que estava doido para casar com aquela menina. Por que você não trouxe esse homem para cá, para que nós sirva ele algo para comer? 7 filhas na luta, um só já é luta, mas de 7. Aí a Bíblia diz que aquelas mulheres, a filha mais velha chamada Zipra foi e chamou a Moisés. E o Jetro, passado o tempo, deu aquela mulher como esposa para Moisés. Se você for analisar, você vai entender o que eu estou falando. É no deserto que Deus transforma. Moisés no Egito não tinha família. Moisés no Egito, ele não tinha casa, porque o palácio não era dele. Mas Moisés lá em Midian, ele tinha casa, ele tinha família, ele teve filho e ele teve Deus na sua vida. A Bíblia diz que Moisés, um certo dia, pega o seu rebanho, o rebanho do seu sogro Jetro, e vai para o monte de Deus, chamado, olha onde Moisés foi, para o monte de Deus, pastar aqueles rebanhos. A Bíblia diz que quando Moisés sobe, tem uma sarça ardente de fogo. Tem muitos crentes que vê uma sarça de fogo, corre. Porque não conhece, porque não lê a Bíblia, porque não sabe como é que Deus se apresenta. Deus não vem se apresentando para você como é que é. Deus vem como fogo, Deus vem como chama de fogo. E se você correr, filho, do fogo, o fogo vai te queimar. É necessário você parar e olhar e querer saber o que é o fogo. Crente que lê a Bíblia logo entenderia o que era aquele fogo, e Moisés entendeu. Porque temos pais, olha o que eu falei lá atrás: se você ensinar seu filho, certamente um dia ele vai entender. Meu pai me ensinou que o fogo é o fogo de Deus, mas não é qualquer fogo, não é esse fogo que você acende aqui e joga água, apaga. Esse fogo ninguém apaga. Pode se levantar Satanás, trancar a rua, potestade, príncipe do inferno, mas ninguém vai apagar o fogo do Deus Altíssimo, porque esse fogo é o fogo que reina para todo sempre. E esse fogo está nessa igreja, esse fogo vai pegar essa igreja, esse fogo é o Deus Todo-Poderoso que está com 2 pés dentro dessa igreja. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que aí Moisés parou e olhou assim, e aquele fogo nada de consumir aquela sarça. A Bíblia diz, no deserto, se você for analisar um pé de planta no deserto em chama de fogo, é minutos para ela ser destruída, porque o sol do deserto não é esse sol aqui que você fica o dia todo com a cabeça de fora, numa obra. É o sol do deserto, ela mata, não é qualquer sol não. A Bíblia diz que aquele fogo começou a crescer e não se consumia a planta. Aí sai uma voz. Quem sabe qual foi a voz que saiu? Sai uma voz para Moisés dizendo assim: Moisés, se você for analisar aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 2. Não, é o 2:23, quando o povo clamava. Enquanto o povo estava clamando no Egito por um libertador, Deus estava assim com Moisés, Moisés, Moisés. Ou seja, quando tu clama verdadeiramente no teu coração, Deus já está trabalhando para enviar algo para a tua vida. Mas se você vem para a igreja e fica de boca calada, Deus não vai operar sobre a tua vida. É necessário você dar o melhor de você para Deus. É necessário você dar o melhor de você para Deus. Se você, ninguém aqui quer o pior de Deus, certo? Ninguém quer. Aí quer o melhor de Deus. Mas eu te faço a pergunta: quando tu vem para a casa do Senhor, tu dá o melhor teu para Deus? Vai doer, mas vai curar. Você dá o melhor seu para Deus? Você glorifica a Deus? Você torce para aquele que está pregando? Você torce, você ora por ele? Você intercede por ele? E como é que você quer o melhor de Deus? É como a nossa pastora sempre diz: se você dá o melhor, você vai... Glória a Deus, ó Pai. Tem pessoas, se você não vir pregar, orando, jejuando, você não prega, porque parece que está orando contra. Não estou falando dessa igreja, não tem igreja fora também, mas é necessário que você dê o melhor, não para o pregador, mas para Deus, porque a pregação é assim, é você mandando fogo de lá, e Deus mandando fogo de cá para você. Mas se você fica na casa
trabalho, vai falar o quê? É verdade. Parece que foi batizado, não foi batizado, não largou o seu pecado lá no mar do esquecimento, não. Eu sempre digo, eu falei essa semana com o irmão André Paulo. Se eu estiver ali, só se eu estiver mesmo nas últimas. Se eu estiver ali, qual é a pastora? Pode estar me batendo na exaltação. Agora você está vindo o seu aí. Eu dou glória, porque não é para ela. Eu dou aleluia, porque não é para ela. O meu glória é para Deus. Cadê a glória para Deus? Tem que ser uma igreja vivada. Porque se você for lá em Atos 2, a igreja que estava em Atos 2 esperando a virtude do Espírito Santo não estava de boca travada. Estava adorando, estava buscando o nome do Senhor. Tô gostando. Então, se você quer algo para a sua vida, não venha para a igreja de queixo trancado, esse queixo de concreto. Adore o nome do Senhor nos louvores. Aleluia. Glória a Deus. Destrava o queixo, crente. E desanima quem está do seu lado sempre. Só senta uma vez. Se eu ver que é assim, na próxima eu já fujo. Porque Glória. eu venho para a igreja, não é para ninguém vir me olhar e dizer, o irmão está bonito, eu não sou bonito. Não é vir, irmã, ele está bonito. Eu venho adorar a Deus. Quando eu não conhecia a palavra, eu vinha para a igreja por vir, que não falei pastora. Fiquei 7 anos em uma igreja e não aprendi nada. Porque não era porque as pessoas não pregavam a verdade, era eu que não queria, mas hoje eu quero. Hoje eu quero, hoje eu busco, hoje eu leio, hoje eu jejuo, hoje eu busco a palavra do Senhor, porque é melhor para mim, não é melhor para os outros. Então, se você busca ao melhor da palavra do Senhor, é para você, e para depois que você ser edificado, ser consertado, você levar para os demais que necessitam da palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito, e te enviarei lá para libertar. Moisés tremeu. Mas Senhor, você falar, eu sou gago. Deus fala com Moisés: enviarei Arão para te auxiliar. Opa aí, quando Deus está no negócio, se você tiver algum problema, Deus está mandando o outro para te ajudar. Quando Deus está numa causa, nada vai impedir da obra dele ser feita. Se você tem problema para falar, meu filho, Deus vai te capacitar. Se você tem problema para louvar, Deus vai ungir a sua garganta e você vai louvar com ousadia, com som. Se você não tem vergonha de me botar o melhor de você para Deus, Deus vai entrar na peleja, mas é necessário você dar lugar. Eu creio. Se você não sabe pregar, se você não sabe orar e fica só de boca trancada, Deus não vai ajudar, porque Deus quer ver o esforço de você. Deus quer ver o teu sacrifício vivo, que nem a pastora falou. Aleluia. Agora, se você não sacrifica em casa para tirar uma hora, olha, ó Satanás, eu sei que a guerra é terrível. Tá falando com o Deval, aí você tá de boa aqui, ó. Você pegar na Bíblia, é um sono que dá, é uma preguiça que dá, é uma vontade de ir pro celular, é uma vontade de dormir, tudo mentira. A partir do momento que você fecha a Bíblia, passa tudo. É assim mesmo. Eu tava lendo a Bíblia essa semana com a varoa. Eu disse: observa aí, daqui a 5 minutos você viu todo de boca quando eu abri. Ela observou, pergunta ela. Foi um sono terrível. Então, se eu e você já sabíamos que o diabo não gosta de ver você pegando essa capa preta aqui, ó, você já sabe, você que é crente 10 anos, 5 anos, você sabe que o inimigo não gosta que você conheça mais de Deus. Então você pode abrir boca ou sem boca. Eu vou ler, diabo, eu vou ler, eu vou perseverar, porque tu vai cair por terra, porque é o Deus que eu sirvo, ninguém vai derrotar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o Deus de Israel. A Bíblia diz que Moisés, Senhor, Moisés não tinha opção. Moisés chegou e disse: pronto, irei. Falou com o seu sogro. Outra lição: quando Deus fala algo para você, para edificar você, ou algo que Deus liberou para você, quem é que você está falando? Primeiro você está falando para a sua família ou para o mundo lá fora? Porque Moisés falou para quem? Para o seu sogro e sua esposa. Tem pessoas que Deus faz uma coisa na sua vida e sai alarmando, sai falando a todo mundo, sai falando assim: Deus me abençoou nisso, Deus me abençoou naquilo. Será que Deus mandou você fazer isso? E para adiantar aqui, a Bíblia diz que Moisés veio a ter a
Aí Moisés temeu ao faraó antigo. Deus falou que não é... Quem mexe com o povo de Deus não vive. Quem mexe com a igreja, vou falar bem alto, quem mexe com a igreja apostólica semear, Deus vai tirar da terra, porque se levanta contra Deus. Então você que está falando da igreja apostólica semear, cuidado, porque o Deus que habita nessa igreja é o Deus Todo-Poderoso, dono da vida e o dono da morte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Moisés voltou, o faraó morreu, eu voltei. Chegou lá, mas antes disso, para não esquecer, Deus falou: você vai mostrar sua mão lá ao povo, você vai jogar o cajado no chão. Quem aqui pegaria pelo cabo da serpente, a serpente mais venenosa do deserto? Ninguém pegava. Moisés pegou. Por que Moisés pegou? Porque Deus estava com Moisés. Se você não estiver com Moisés, se você não estiver com Deus, e você for pegar nenhuma largada, você morre de infarto. Mas se você estiver com Deus Todo-Poderoso, você vai tocar nela e ela vai virar madeira, ela vai morrer, porque Deus está sobre a sua vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que se alguma coisa, uma serpente te morder, não terá dano algum. Me prova na Bíblia, irmão. Paulo estava na ilha, se não me engano, Malta. Foi catar graveto. Olha o que o povo fazer, catar graveto. Tinha servo ali, o servo poderia ir, mas Paulo foi. Paulo não fugia da obra, não. E disse que a serpente picou a mão de Paulo. Paulo morreu. Paulo estava vivo. Paulo pegou para um monte de gente que está na glória hoje. A Bíblia diz que Moisés chegou para aquele povo e anunciou. Aí muitos, né? Digamos como Corá, Abirão, que nada. Deus falou com Moisés nada. Moisés correu a mão, mostrou a mão branca, correu de novo, curou, jogou o cajado no chão e virou serpente. A Bíblia diz que não vai dar. A Bíblia diz que Moisés pegou e foi falar com o faraó. Moisés achando assim, chega lá, vou falar com o faraó, ele vai libertar porque ele é meu amigo. Já não era mais o faraó pai, era o filho, Ramsés. Era criado como irmão, os dois. Moisés chegou e falou: assim Deus mandou vir libertar o povo de Israel para um sacrifício no deserto durante 3 dias. O faraó disse não, jamais. E aumentou a carga sobre os filhos de Israel. Ou seja, a presença de Moisés significou mais peso para aquele povo. Mas ao invés daquele povo apoiar Moisés, começaram a se levantar contra. Aí Deus disse: é o jeito de eu mandar, agora é o jeito de eu entrar, Moisés. É o jeito de eu entrar na perna. Tem pessoas, vou falar. Tem pessoas que é assim. Você está pregando, está falando, é assim, meu filho, não quer. Deus vai dizer assim: agora eu vou entrar. Agora eu vou entrar com a espada para atravessar. Porque não ouviu meu servo, porque não ouviu minha serva. Então Deus diz assim: agora é minha vez. Porque Deus primeiro manda o profeta. Deus diz: vai lá e fala. Se Ramsés ouvisse Moisés, Ramsés não teria aquele povo destruído, não poderia perder seu primogênito, mas a subir: eu sou Deus de Deus, o Deus que eu reconheço é o Deus dessa igreja apostólica semear, é o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. A Bíblia diz que Moisés volta e anuncia a primeira praga. Eu anotei aqui para não esquecer, porque é 10 pragas. A Bíblia diz que Moisés disse que a água do rio Nilo se transformaria em sangue, e se cumpriu. Tem pessoas que o profeta diz: vai acontecer, isso não vai nada, é da carne. Não, se Deus mandou a profeta falar, vai se cumprir, querendo você ou não, vai acontecer. A segunda praga, Deus diz: vai lá, Moisés, que vai sair rãs. Você já pensou, você está no horário de almoço com a sua esposa, de repente na sua porta de vidro, né? Não quebra não. Não quebra se ser 1 ou 2 rãs, se ser milhares, quebra ou não quebra. E aquela rã entrar por dentro de casa, subindo na sua, acabando com tudo. E o faraó com o coração endurecido. Mas irmão, não era o faraó que queria, era Deus que queria endurecer o coração de faraó. Por quê? Porque se Moisés, se Moisés vai dizer: Ramsés, liberta o povo de Israel, e Ramsés liberta, eu creio que Moisés ia pegar a glória para ele. Ei, eu sou o profeta que Deus me mandou, fui lá e consegui. Todo mundo ia idolatrar Moisés, mas não era assim. É necessário passar pela prova de Deus. Deus colocou aquele egípcio na prova e eles não estavam percebendo
piolho. Você já pensou uma chuva de piolho na casa? Oh, Jesus. Uma vez caiu uma pulga do cachorro no meu cabelo, eu fiquei quase enlouqueço. Imagine um chama de piolho sobre a cabeça das varoas, da chapinha. Já pensou? Caiu aquela monte de piolho naquelas varoas que fica assim na igreja. Se caiu uma chama de piolho, o que você faria? A Bíblia diz que Moisés anuncia a mosca, anuncia peste nos animais, ferida, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos, treva. Agora é o principal. Vocês prestaram atenção que lá no início o faraó queria matar o primogênito é um filho varão de Arão e Joquebede. Ó, que a pastora fala aqui, tudo que você planta, você vai colher. Tudo que se você não pagar hoje, o seu filho pode pagar depois, porque quem vai pagar não é o Ramsés primeiro, mas é o segundo, mas Deus cobrou. A Bíblia diz que Moisés disse: essa é a última praga que eu anuncio perante ti. Ramsés disse: jamais. Eu resisti às outras 9 e não morri, resistirei a essa. Só que a Bíblia diz uma coisa interessante, irmão. Você pode estar se perguntando assim, mas no período, irmão, que essas pragas vinham sobre o Egito, onde estavam os hebreus? Não atingia, não? Não, porque Deus está na casa. Pode se levantar coronavírus, pode se levantar o que for, Deus está aqui cercando. Deus está guardando os seus escolhidos e nem piolho nem nada vai chegar. A Bíblia diz que Moisés disse assim: mate um cordeiro, passe sobre as suas portas e asse e coma assado. Aquele que não tiver condição de vida, um próximo, não é cozido. Tem muitos glutão que não ouvem o que a liderança fala. Ó, hoje não é dia de comer carne, hoje não é dia de jejuar, é dia de jejuar para ir para o monte. É o dia que o cara mais come, é o dia que o é o dia que o glutão mais se entope para ir para o monte. Eu cheguei no monte com a pastora certa vez, ela disse assim: vocês estão na bênção? Porque eu já vi uma história que um leão devorou uma pessoa que veio para o monte de qualquer jeito. Eu digo: olha aí, ainda bem que eu me consagrei. Você já pensou? Quando estava todo mundo lá no manto, daqui a pouco apareceu um leão. Só come ele. Não come mais. Eu não vou salvar ninguém, porque falta de aviso que não foi. O meu nome é Pinote, o peixe do peixe. Eu vou meter o pé para casa. A Bíblia diz que Ramsés selou. Ramsés não, Moisés selou as portas de suas casas. Aqui estão os crentes que Deus já selou. Aqui tem um crente que está selado a entrar na glória de Deus. A Bíblia diz que Moisés selou aquelas casas. Aí quando foi meia-noite, o anjo da morte passou. O anjo da morte passou, aí chega na porta dos primogênitos de Israel, bateu em retirada. Mas se você estiver firme na presença do Senhor, o inimigo não vai te enxergar, Deus vai cegar ele. Lembra dos 2 anjos lá com Ló? Lá do lado de fora, cheio de demônio lá querendo tirar a vida de Ló e pegar aqueles 2 anjos. Deus cegou e Deus está cegando inimigo dos filhos dele aqui nessa noite. Deus está cegando pessoas que querem te derrubar. Deus está cegando pessoas que querem ver o teu mal. A Bíblia diz que passado volta de meia-noite, o anjo da morte chega ao filho de Ramsés e ceifa a vida dele. Aí o Ramsés disse assim: agora eu libero, agora será que não era melhor? Tem pessoas que é assim, porque não evita o juízo de Deus na sua vida e espera pagar para ver. É necessário que você não espere pagar para ver, mas é necessário que você evite. Se a profetisa está falando para você: filho, não vai por esse caminho, que Deus vai te fazer uma visita. Que nada, vou ver. Vai ser. Fazer com a pastora, vai, peito de aço. A Bíblia diz que o espírito da morte matou o filho de Ramsés, e Ramsés liberou o povo do Egito. Então, se é um Deus que veio e resolve, Deus resolveu aquela casa para aqueles hebreus. Deus resolveu através daquele clamor. Por quê? Porque aquele povo orava, aquele povo buscava, no último momento eles oravam para que Deus cumprisse o que Deus havia prometido a Abraão e os seus antepassados, seus filhos. A Bíblia diz que aquele povo foi liberto da cidade do Egito.
Mas, irmão, olha outra coisa aqui que eu tirei de. Eu peguei pra mim. Eu disse assim: se você for analisar, o tipo de escravidão teve preço. Os hebreus não saíram com a mão banando, não. Se você for olhar na Bíblia, os hebreus receberam ouro e prata, porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Se você está com a presença de Senhor na sua vida, Deus vai deixar você sair com as mãos do ouro e da prata, porque Ele vai ouvir as tuas aflições e Ele não vai deixar você sair de mão abanando. Verdade. A Bíblia diz que aquele povo saiu tudo com ouro e prata, ou seja, ricos. Verdade. Mas aí a gente deixa para a próxima pregação, É amém? verdade, aleluia. Peço os irmãos que se Deus é coloquem de pé, em fiel, nome de aleluia. Jesus. Deixa, papai. Glória a Deixa, Deus. família. Deus, irmão. Obrigado. Vou deixar um pouquinho.